Existe um momento silencioso dentro de cada pessoa em que algo começa a incomodar de forma sutil, como se a alma estivesse tentando avisar que há um desequilíbrio que não pode mais ser ignorado. É o momento em que você percebe que se perdeu demais nas expectativas dos outros, nas histórias que não eram suas, nos afetos que vieram carregados de cobrança, nas relações que drenaram mais do que nutriram, nos vínculos que exigiram que você se diminuísse para caber dentro de espaços pequenos demais para quem você realmente é. E é justamente nesse instante, quando a alma cansa do peso que não lhe pertence, que surge a pergunta que desperta a consciência. Por quanto tempo você ainda vai permitir que outras pessoas decidam quem você é? Essa pergunta não chega como acusação nem como julgamento. Ela chega como um chamado para voltar ao centro que você abandonou, tentando ser aceito, tentando ser amado, tentando ser visto. Um chamado para recuperar a força, que você cedeu sem perceber, por medo de perder alguém ou por medo de ficar só. Um chamado para reencontrar a própria alma depois de anos de dispersão emocional. E o mais impressionante é que esse chamado não vem da mente, ele vem de um lugar mais profundo, um lugar que não se ilude com histórias, não se impressiona com aparências e não se engana com promessas vazias. Ele vem da consciência pura, aquela que observa tudo em silêncio e sabe exatamente onde você se perdeu. A verdade é que muitas vezes você não se perde porque ama demais, mas porque coloca sua essência nas mãos de quem não sabe cuidar dela. A alma não se enfraquece por sensibilidade, mas por desvio de direção. Quando você deposita seu valor na aprovação alheia, quando busca segurança em pessoas instáveis, quando entrega sua paz para que alguém preencha o seu vazio, você abandona o seu próprio eixo. E sem esse eixo, tudo passa a girar rápido demais. A vida fica pesada, a mente fica confusa, o coração fica vulnerável, e aquilo que deveria ser afeto se transforma em labirinto emocional. Mas há um ponto crucial que poucos percebem. A alma nunca se perde de verdade. Ela apenas se afasta para não ser sufocada. Ela se retira para não ser corroída por expectativas que nunca serão atendidas. Ela se silencia quando percebe que você está tentando sobreviver emocionalmente em lugares que não oferecem reciprocidade. A alma espera até o momento em que você finalmente compreende que nenhum vínculo vale a própria perda. Espera o instante em que você entende que presença não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Espera até que você tenha coragem de voltar a si mesmo. E esse retorno não é simples, porque significa enfrentar camadas que você tentou ignorar. Significa admitir que você permitiu ultrapassagens emocionais, aceitou migalhas afetivas, tolerou comportamentos que feriam seus limites, se conformou com pessoas que ofereciam menos do que você merecia. Significa olhar com sinceridade para o quanto você cedeu, para o quanto se moldou, para o quanto se fragmentou. Mas é justamente essa honestidade interna que fortalece a alma. Ela se fortalece quando você para de mentir para si mesmo. Ela se fortalece quando você aceita que não pode mais se reduzir para manter vínculos frágeis. Ela se fortalece quando você percebe que o amor que tenta salvar todo mundo é o mesmo amor que precisa finalmente salvar você. E é exatamente aqui que começa o despertar. Um despertar que não tem brilho dramático, não tem revelação cinematográfica, não tem cena marcante. Ele acontece em silêncio. Acontece quando você percebe que não precisa mais correr atrás de ninguém. Quando entende que quem realmente reconhece o seu valor nunca exige que você perca a sua essência. Quando sente que a paz vale mais do que qualquer laço que dependa da sua autodestruição. Quando finalmente enxerga que a alma é o núcleo que sustenta toda a sua existência e que ninguém além de você pode proteger ela. Esse despertar abre um espaço novo dentro de você. Um espaço onde a força não é agressiva, mas firme. Onde o amor não é sacrifício, mas discernimento. Onde a presença não é dependência, mas escolha consciente. E quando esse espaço se abre, a alma respira. Ela se expande, ela lembra quem você é antes de qualquer ferida emocional. Ela lembra o que você já foi antes de se moldar para tentar agradar. Ela lembra que não existe amor verdadeiro onde você precisa se abandonar. Nesse momento, a consciência começa a emergir com uma nitidez que talvez você nunca tenha sentido.
Uma consciência que percebe que se perder em pessoas foi apenas um reflexo de ter se afastado de si. Uma consciência que entende que vínculos desajustados não são destino, mas consequência da falta de presença interior. Uma consciência que finalmente reconhece que fortalecer a alma é o único caminho para nunca mais se perder em ninguém. E é justamente isso que vamos aprofundar nesta jornada. Como a alma se fragmenta, como a mente se distrai, como o coração se entrega de forma desequilibrada e, principalmente, como recuperar o eixo interno que permite relacionar-se sem perder-se, amar sem destruir-se, oferecer sem esvaziar-se. Nesta primeira etapa, o que desperta é apenas o chamado. Agora é o momento de compreender cientificamente, emocionalmente e espiritualmente o que realmente acontece quando a alma se fortalece e deixa de depender da validação alheia para existir. Quando falamos em fortalecer a alma, muitos imaginam imediatamente algo abstrato, místico ou puramente espiritual. Mas, quando mergulhamos com rigor científico nesse fenômeno, percebemos que aquilo que a sabedoria ancestral chamava de alma corresponde, na linguagem moderna, ao conjunto integrado de consciência, identidade, autocontrole emocional e coerência interna. E esse conjunto é mensurável, ele é observável, ele é modificável, ele é moldado pelas experiências, pela forma como você processa suas emoções, pela maneira como se relaciona consigo mesmo e também pelo modo como estabelece vínculos com outras pessoas. A neurociência afetiva mostra que grande parte das vezes em que você se perde em pessoas não tem nada a ver com amor genuíno, mas com padrões emocionais formados na infância e reforçados por anos de busca inconsciente por validação. O cérebro humano é programado para buscar conexão desde o primeiro dia de vida. Mas quando essa conexão ocorre de forma instável nos primeiros vínculos, o sistema de apego desenvolve padrões que, na vida adulta, fazem você confundir afeto com dependência, proximidade com salvação, carinho com necessidade. A ciência chama isso de ativação do sistema límbico condicionado. A espiritualidade chama de desconexão da alma. As duas falam da mesma coisa. Quando você se perde emocionalmente em alguém, há um mecanismo cerebral específico operando: hiperativação da amígdala. A amígdala é a região responsável por detectar ameaça emocional. Quando ela percebe risco de abandono, rejeição ou perda de vínculo, ela dispara sinais que aumentam ansiedade, necessidade de controle, apego excessivo ou submissão emocional. Isso explica por que, em certas relações, você se comporta de maneira que nem reconhece. Não é fraqueza, é neurobiologia. Mas o que é mais impressionante é que toda vez que você tenta segurar alguém emocionalmente, o cérebro interpreta isso como ameaça à sobrevivência. Essa ameaça não é real, mas o corpo não diferencia neurobiologicamente perigo físico de perigo emocional. O cortisol aumenta, o sistema nervoso simpático entra em hiperalerta, a mente começa a criar cenários negativos, o corpo perde energia, a atenção se desorganiza e a sensação de perder-se na outra pessoa se intensifica. Ou seja, quanto mais você tenta manter alguém, mais você se perde. Quanto mais tenta controlar, mais se desequilibra. Quanto mais busca segurança fora, mais instável se torna por dentro. E é aqui que começa o ponto-chave. O fortalecimento da alma é, simultaneamente, fortalecimento do córtex pré-frontal, a área do cérebro, responsável pela maturidade emocional, pelo discernimento, pela capacidade de dizer não, pelos limites saudáveis e pela autorregulação. Quando essa região está fortalecida, você não se entrega ao desespero da amígdala. Você observa, você respira. Você responde com maturidade em vez de reagir por impulso. Você se alinha com sua consciência em vez de se dissolver nas emoções dos outros. A ciência mostra que pessoas emocionalmente fortes, aquelas que não se perdem em vínculos, possuem 3 características neurobiológicas fundamentais. 1. Alta integração entre emoções e racionalidade. Não no sentido de suprimir sentimentos, mas no sentido de não permitir que eles definam decisões importantes. 2.
atividade equilibrada do sistema nervoso, com capacidade de retornar rapidamente ao estado de calma após eventos de estresse emocional. 3. Senso interno de valor que não depende de estímulos externos, o que a psicologia chama de autoestima regulada internamente, e a espiritualidade chama de força da alma. O que a espiritualidade descreve como presença, a ciência descreve como coerência do sistema nervoso. O que a espiritualidade chama de intuição, a ciência chama de sensibilidade refinada da rede neural interoceptiva. O que a espiritualidade chama de perder-se em alguém, a ciência chama de desorganização do sistema de apego. As linguagens são diferentes, mas o fenômeno é o mesmo. Outro ponto essencial é o papel do corpo. O corpo registra tudo. Ele memoriza vínculos, dores, ausências, traumas, rejeições, momentos de abandono, palavras não ditas, limites ultrapassados. Cada vez que você se perde em alguém, o corpo registra aquilo como um colapso emocional. Seu sistema nervoso fica instável, seu coração tenta compensar a falta de presença interna, sua respiração fica curta, sua energia é drenada e, o mais grave, o cérebro aprende. Ele aprende que sua estabilidade depende do outro e esse aprendizado cria dependência emocional. Mas a boa notícia é que o cérebro também desaprende. Ele desaprende padrões antigos quando você fortalece a autoconsciência, quando cria limites saudáveis, quando aprende a regular suas emoções e, principalmente, quando deixa de colocar seu valor nas mãos de alguém. Essa transição é, ao mesmo tempo, científica e espiritual. Ela reorganiza sinapses, ela ressignifica memórias, ela amplia a percepção, ela devolve presença, ela devolve força, ela devolve identidade. E aqui está o ponto mais profundo. Fortalecer a alma significa fortalecer seu vínculo consigo mesmo. A psicologia moderna chama isso de self-integrado. A neurociência chama de conectividade interna estável. A espiritualidade chama de reconexão com a essência. Quando essa reconexão acontece, você não se perde mais em ninguém. Não porque deixa de amar, mas porque ama com presença. Não porque se fecha, mas porque se conhece. Não porque se tornou frio, mas porque se tornou consciente. Você se torna capaz de amar sem se dissolver, de entregar sem se destruir, de se relacionar sem se abandonar. A ciência também revela que quando você fortalece sua identidade interna, seu cérebro ativa um padrão chamado autonomia emocional. Esse padrão reduz dramaticamente a necessidade de aprovação. Aumenta a capacidade de se afastar de vínculos tóxicos. Amplia a lucidez para reconhecer manipulação. Potencializa a coragem de dizer não. E, talvez o mais importante, reconstrói a percepção de que você é responsável por si mesmo, não as outras pessoas. Esse é o ponto em que alma e cérebro se encontram. Quando você se fortalece internamente, cria uma base sólida que não depende do comportamento de ninguém. A vida externa continua a mesma, mas você não continua o mesmo. E, quando você muda por dentro, a forma como se relaciona com o mundo também muda. Agora que a base científica e psicológica está clara, na próxima etapa vamos entrar na parte emocional. A identificação profunda com esse processo, os motivos pelos quais você se perde em pessoas e como a alma começa seu processo de reencontro. Há um ponto inevitável na vida emocional em que você finalmente percebe que não sofreu apenas porque alguém o machucou, mas porque você se afastou de si mesmo naquele processo. A dor mais profunda não é a perda de alguém, é a perda do seu próprio centro enquanto tentava manter alguém perto. Quando você se dá conta disso com honestidade, algo dentro de você se expande. Uma clareza que antes não existia começa a surgir. E essa clareza ilumina algo difícil de admitir. Você se perdeu tentando ser o que o outro queria. Tentando ser suficiente, tentando ser escolhido, tentando ser valorizado, tentando ser visto. E, nessa tentativa de ser tudo para alguém, você deixou de ser você. Isso não acontece de uma hora para outra. É um processo silencioso. Primeiro, você abre pequenas concessões, coisas que parecem inofensivas. Você tolera um comportamento que não gostou. Depois você se desculpa por situações em que não teve culpa. Em seguida, começa a priorizar necessidades alheias acima das suas. Mais tarde,
diminui seu brilho, sua voz, sua autenticidade, com medo de incomodar, com medo de desagradar, com medo de perder e, quando percebe, está completamente desconectado da própria alma, acreditando que essa é a única forma de manter o vínculo. E aqui está a revelação que dói, mas liberta. A alma nunca pediu que você se diminuísse para ser amado. Isso foi a mente tentando sobreviver com mecanismos antigos. A alma não entende de submissão emocional. Ela entende de verdade. Ela entende de presença. Ela entende de autenticidade. E, quando você se afasta da sua verdade para caber na vida de alguém, é a alma que paga o preço. O corpo dói, a mente se exaure, o coração se confunde, mas é a alma que sente o impacto mais profundo desse afastamento. Por isso, tantas pessoas descrevem a sensação de estar vazias, mesmo estando acompanhadas. Não é solidão por falta de alguém, é solidão por falta de si mesmas. A companhia não preenche essa ausência. Não importa quão próxima seja a pessoa ao seu lado. Se você não está próximo de você, tudo se torna instável. Você tenta segurar, tenta manter, tenta ajustar, tenta salvar, mas nada disso funciona porque o que está faltando não é o outro. O que está faltando é presença interna. O que está faltando é a sua essência, ocupando o seu próprio lugar. E é aqui que surge a reflexão mais importante desta etapa. Por que você se perde tão facilmente nas pessoas? Porque em algum momento da sua história emocional, você aprendeu consciente ou inconscientemente que sua segurança dependia do vínculo. Talvez tenha sido porque buscou carinho onde só havia instabilidade. Talvez tenha sido porque aprendeu a amar cuidando de tudo e de todos. Talvez tenha sido porque nunca recebeu afeto sem precisar se esforçar demais. Talvez tenha sido porque sua sensibilidade era grande e ninguém lhe ensinou a proteger ela lá. Ou talvez porque você confundiu amor com salvação emocional, acreditando que o outro seria o remédio para uma dor que era, na verdade, interna. E essa dor interna nasce quando você se desconecta da alma, quando você vive mais para fora do que para dentro, quando o olhar do outro vale mais do que o seu, quando os sentimentos do outro ocupam mais espaço do que os seus, quando a opinião alheia pesa mais do que a sua verdade, quando você acredita que precisa merecer o amor de alguém, como se a sua existência não fosse suficiente. É esse desequilíbrio que cria vínculos dolorosos, vínculos onde você dá tudo e recebe migalhas, vínculos onde você se esforça enquanto o outro descansa, vínculos onde você acredita que precisa provar o tempo todo que é digno de carinho. Mas aqui está o ponto fundamental. Sua alma sabe quando algo está errado. Ela sabe quando você está se abandonando. Ela sabe quando está tentando sobreviver em vínculos que drenam sua paz. Ela sabe quando está sacrificando sua verdade por medo de perder. E é exatamente nesse momento que ela começa a enviar sinais. Sinais que se manifestam como ansiedade, tristeza, irritação, insônia, exaustão emocional, sensação de vazio, sensação de estar tentando muito e recebendo pouco. Esses sinais não são punição, são pedidos. A alma está pedindo para você voltar. E quando você finalmente escuta esses pedidos, uma jornada profunda começa. Uma jornada de reaprendizagem emocional. Uma jornada em que você se olha com sinceridade e reconhece que suas feridas antigas guiaram seus vínculos. Uma jornada em que percebe que não é carência, é desconexão. Não é necessidade do outro, é necessidade de si mesmo. Não é falta de amor, é falta de limites. E ao perceber isso, você começa a se levantar interiormente. Não com revolta, mas com consciência. Não com raiva, mas com lucidez. Não com frieza, mas com integridade. Esse movimento interno é poderoso. Ele devolve você ao próprio eixo. Ele devolve dignidade emocional, ele devolve presença, ele devolve força, ele devolve clareza. Quanto mais você volta para si, menos espaço dá para vínculos que drenam. Quanto mais ocupa sua própria alma, menos tolera relações que exigem sua autoanulação. Quanto mais se fortalece por dentro, mais natural se torna afastar-se de pessoas que não sabem amar sem ferir.
E aqui surge uma percepção transformadora. Você não se fortalece para se proteger dos outros. Você se fortalece para se proteger de si mesmo das suas antigas versões, dos seus antigos padrões, das suas antigas carências. Porque ninguém te faz perder-se se você não se perde primeiro. A alma forte não se perde porque ela se vê, ela se reconhece, ela se sustenta, ela se honra. E, no meio dessa profundidade toda, deixo aqui um convite natural. Se essas palavras estão iluminando algo dentro de você, considere se inscrever no canal. Aqui compartilhamos diariamente reflexões que ajudam a compreender a mente, a alma, os vínculos e o caminho de volta ao centro. E, se quiser, deixe nos comentários uma palavra que descreve o que você sente que precisa recuperar dentro de você neste momento. Sua voz pode abrir caminhos para outras pessoas também. Fortalecer a alma não é um conceito abstrato, nem um ideal distante e reservado para poucas pessoas. É um processo prático, gradual, orgânico, que se manifesta nas escolhas diárias, nos limites que você estabelece, na forma como percebe a si mesmo e, principalmente, na maneira como você deixa de se dissolver emocionalmente em outras pessoas. A transformação real acontece quando você passa a agir de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Quando o que te guia não é a carência, a necessidade de aprovação ou o medo de perder alguém, mas a clareza interna, a presença emocional e o reconhecimento do próprio valor. E, para que isso aconteça, é preciso compreender os movimentos concretos que fortalecem a alma. O primeiro movimento é desenvolver consciência sobre si mesmo. Não a consciência superficial de saber o que gosta ou não gosta, mas a consciência profunda de perceber o que ativa suas feridas antigas. Toda vez que você sente um incômodo emocional forte demais por algo que alguém fez, significa que uma parte sua ainda está reagindo ao passado. O cérebro repete padrões e a alma tenta romper esses ciclos, trazendo desconfortos que pedem atenção. Quando você observa seus gatilhos com presença, em vez de reagir, impulsivamente, algo dentro de você se reorganiza. A mente deixa de ser refém do padrão emocional e começa a se tornar observadora dele. Esse é o início do fortalecimento. O segundo movimento é aprender a não negociar seus limites. Muitas pessoas se perdem em vínculos porque têm medo de dizer não, medo de parecer duras, medo de afastar alguém. Mas o limite não afasta pessoas que têm maturidade emocional. Ele apenas afasta quem se beneficia da sua falta de limite. Toda vez que você diz sim quando queria dizer não, sua alma enfraquece. Toda vez que você silencia para evitar conflito, você se fragmenta. Toda vez que permite algo que vai contra a sua verdade, você enfraquece sua própria estrutura interna. O limite é o que protege a sua essência. Ele não é arma, é cuidado. Ele não é barreira, é definição. E quanto mais você o pratica, mais forte a alma se torna. O terceiro movimento é fortalecer sua presença interior. Muitas pessoas se perdem nas outras porque não estão presentes em si mesmas. A mente está sempre lá fora, tentando prever o comportamento alheio, tentando agradar, tentando controlar a narrativa da relação. Essa ausência interna cria vulnerabilidade emocional. Fortalecer a presença é voltar para o corpo, para a respiração, para a sensação. É sentir-se em si, mesmo quando está diante de alguém que mexe profundamente com suas emoções. A presença é o alicerce da alma. Quando você está presente, ninguém consegue te arrancar de você mesmo. O quarto movimento é aprender a diferenciar entrega de autoabandono. Entregar-se emocionalmente é saudável. Amar é expansivo. Cuidar é natural. Mas se entregar ao ponto de perder sua identidade é sinal de desconexão. O amor que exige sua ausência não é amor, é dependência. O amor que exige que você se diminua não é amor, é controle emocional. O amor que exige que você ignore suas necessidades não é amor, é medo. Quando você aprende a se entregar com consciência, percebe que o afeto só é pleno quando você continua inteiro. Você não se dissolve para amar, você se expande. O quinto movimento é deixar de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. A necessidade de ser escolhido, de ser desejado, de ser valorizado, vem de feridas que ainda não foram acolhidas.
Quando você tenta preencher essas carências através de outras pessoas, cria relações frágeis, instáveis, marcadas por expectativas irreais. Mas, quando você começa a preencher esse espaço com autoconsciência, com autorrespeito, com profundidade interna, percebe que qualquer amor que chega de fora é complemento, não salvação. Ninguém tem a tarefa de completar aquilo que só você pode integrar. O sexto movimento é aprender a se afastar quando necessário. A alma se fortalece quando você entende que afastar-se não é fracasso. Afastar-se pode ser autopreservação, pode ser respeito próprio, pode ser lucidez emocional, pode ser maturidade. Quando você continua em vínculos que drenam, sua energia é consumida lentamente, sua saúde mental se desgasta, seu sistema nervoso entra em colapso silencioso. Mas quando você se retira do que te machuca, mesmo que doa, a alma recebe um sinal. Finalmente você está cuidando de mim. Esse cuidado se transforma em força interior. O sétimo movimento é cultivar solitude saudável. A solitude não é solidão. Solidão é ausência de si. Solitude é presença consigo. É o espaço onde você se escuta, se reconecta, se reorganiza. É onde a alma se recupera de relações caóticas, onde a mente desacelera, onde o coração cicatriza. Quando você aprende a ficar consigo mesmo sem se sentir vazio, você finalmente entende que nunca dependeu de ninguém para existir. Esse é um dos pontos mais fortes da alma, perceber que a própria companhia é suficiente. O oitavo movimento é ressignificar suas experiências. A alma se fortalece quando você entende que não foi ingênuo, não foi fraco, não foi tolo. Você apenas amou com o que sabia na época. Agiu com as ferramentas que tinha. Acreditou porque sua essência é limpa. O sofrimento emocional não é vergonha, é evidência de sensibilidade. E sensibilidade não é fraqueza, é potência. Quando você ressignifica sua história, você recupera partes suas que ficaram presas em memórias dolorosas. E ao recuperar essas partes, sua alma se reorganiza. O nono movimento é alinhar suas relações com sua verdade. Quando você para de se moldar para ser aceito, começa a atrair vínculos que são compatíveis com quem você realmente é. Relações saudáveis não pedem sua autodestruição. Não pedem que você prove seu valor. Não pedem que você se sacrifique para manter o equilíbrio. Relações saudáveis se constroem com reciprocidade, respeito e presença. Quando você se fortalece por dentro, percebe imediatamente quem está ao seu lado por afeto real e quem está por conveniência. A alma começa a reconhecer a verdade dos vínculos. O 10º movimento é viver com integridade interna. Integridade não é rigidez, não é moralismo. É alinhamento entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. Quando você age a partir da sua verdade, sua alma se fortalece automaticamente. O corpo relaxa, a mente se acalma, o coração se estabiliza, a energia se renova, você deixa de viver em guerra consigo mesmo. E essa paz interna é o mais alto grau de força que alguém pode experimentar. Antes de seguirmos para o clímax espiritual, deixo aqui um convite suave. Se esta jornada está iluminando algo em você, considere se inscrever no canal. Aqui exploramos diariamente a integração entre mente, alma e consciência. E, se desejar, compartilhe nos comentários qual movimento você sente que precisa praticar mais na sua vida. Esse gesto pode ajudar alguém que está passando exatamente pelo que você já viveu. Fortalecer a alma não é um conceito abstrato, nem um ideal distante e reservado para poucas pessoas. É um processo prático, gradual, orgânico, que se manifesta nas escolhas diárias, nos limites que você estabelece, na forma como percebe a si mesmo e, principalmente, na maneira como você deixa de se dissolver emocionalmente em outras pessoas. A transformação real acontece quando você passa a agir de dentro para fora, e não mais de fora para dentro. Quando o que te guia não é a carência, a necessidade de aprovação ou o medo de perder alguém, mas a clareza interna, a presença emocional e o reconhecimento do próprio valor. E para que isso aconteça, é preciso compreender os movimentos concretos que fortalecem a alma.
O primeiro movimento é desenvolver consciência sobre si mesmo. Não a consciência superficial de saber o que gosta ou não gosta, mas a consciência profunda de perceber o que ativa suas feridas antigas. Toda vez que você sente um incômodo emocional forte demais por algo que alguém fez, significa que uma parte sua ainda está reagindo ao passado. O cérebro repete padrões e a alma tenta romper esses ciclos, trazendo desconfortos que pedem atenção. Quando você observa seus gatilhos com presença, em vez de reagir impulsivamente, algo dentro de você se reorganiza. A mente deixa de ser refém do padrão emocional e começa a se tornar observadora dele. Esse é o início do fortalecimento. O segundo movimento é aprender a não negociar seus limites. Muitas pessoas se perdem em vínculos porque têm medo de dizer não, medo de parecer duras, medo de afastar alguém. Mas o limite não afasta pessoas que têm maturidade emocional. Ele apenas afasta quem se beneficia da sua falta de limite. Toda vez que você diz sim, quando queria dizer não, sua alma enfraquece. Toda vez que você silencia para evitar conflito, você se fragmenta. Toda vez que permite algo que vai contra sua verdade, você enfraquece sua própria estrutura interna. O limite é o que protege a sua essência. Ele não é arma, é cuidado. Ele não é barreira, é definição. E quanto mais você o pratica, mais forte a alma se torna. O terceiro movimento é fortalecer sua presença interior. Muitas pessoas se perdem nas outras porque não estão presentes em si mesmas. A mente está sempre lá fora, tentando prever o comportamento alheio, tentando agradar, tentando controlar a narrativa da relação. Essa ausência interna cria vulnerabilidade emocional. Fortalecer a presença é voltar para o corpo, para a respiração, para a sensação. É sentir-se em si, mesmo quando está diante de alguém que mexe profundamente com suas emoções. A presença é o alicerce da alma. Quando você está presente, ninguém consegue te arrancar de você mesmo. O quarto movimento é aprender a diferenciar entrega de autoabandono. Entregar-se emocionalmente é saudável. Amar é expansivo. Cuidar é natural. Mas se entregar ao ponto de perder sua identidade, é sinal de desconexão. O amor que exige sua ausência não é amor, é dependência. O amor que exige que você se diminua não é amor, é controle emocional. O amor que exige que você ignore suas necessidades não é amor, é medo. Quando você aprende a se entregar com consciência, percebe que o afeto só é pleno quando você continua inteiro. Você não se dissolve para amar, você se expande. O quinto movimento é deixar de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. A necessidade de ser escolhido, de ser desejado, de ser valorizado, vem de feridas que ainda não foram acolhidas. Quando você tenta preencher essas carências através de outras pessoas, cria relações frágeis, instáveis, marcadas por expectativas irreais. Mas quando você começa a preencher esse espaço com autoconsciência, com autorrespeito, com profundidade interna, percebe que qualquer amor que chega de fora é complemento, não salvação. Ninguém tem a tarefa de completar aquilo que só você pode integrar. O sexto movimento é aprender a se afastar quando necessário. A alma se fortalece quando você entende que afastar-se não é fracasso. Afastar-se pode ser autopreservação, pode ser respeito próprio, pode ser lucidez emocional, pode ser maturidade. Quando você continua em vínculos que drenam sua energia consumida lentamente, sua saúde mental se desgasta, seu sistema nervoso entra em colapso silencioso, mas quando você se retira do que te machuca, mesmo que doa, a alma recebe um sinal. Finalmente, você está cuidando de mim. Esse cuidado se transforma em força interior. O sétimo movimento é cultivar solitude saudável. A solitude não é solidão. Solidão é a ausência de si. Solitude é presença consigo. É o espaço onde você se escuta, se reconecta, se reorganiza. É onde a alma se recupera de relações caóticas, onde a mente desacelera, onde o coração cicatriza. Quando você aprende a ficar consigo mesmo sem se sentir vazio, você finalmente entende que nunca dependeu de ninguém para existir. Esse é um dos pontos mais fortes da alma. Perceber que a própria companhia é suficiente. O oitavo movimento é ressignificar suas experiências.
A alma se fortalece quando você entende que não foi ingênua, não foi fraco, não foi tolo. Você apenas amou com o que sabia na época. Agiu com as ferramentas que tinha. Acreditou porque sua essência é limpa. O sofrimento emocional não é vergonha. É evidência de sensibilidade. E sensibilidade não é fraqueza, é potência. Quando você ressignifica sua história, você recupera partes suas que ficaram presas em memórias dolorosas. E ao recuperar essas partes, sua alma se reorganiza. O nono movimento é alinhar suas relações com sua verdade. Quando você para de se moldar para ser aceito, começa a atrair vínculos que são compatíveis com quem você realmente é. Relações saudáveis não pedem sua autodestruição. Não pedem que você prove seu valor, não pedem que você se sacrifique para manter o equilíbrio. Relações saudáveis se constroem com reciprocidade, respeito e presença. Quando você se fortalece por dentro, percebe imediatamente quem está ao seu lado por afeto real e quem está por conveniência. A alma começa a reconhecer a verdade dos vínculos. O 10º movimento é viver com integridade interna. Integridade não é rigidez, não é moralismo. É alinhamento entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. Quando você age a partir da sua verdade, sua alma se fortalece automaticamente. O corpo relaxa, a mente se acalma, o coração se estabiliza, a energia se renova. Você deixa de viver em guerra consigo mesmo. E essa paz interna é o mais alto grau de força que alguém pode experimentar. Antes de seguirmos para o clímax espiritual, deixo aqui um convite suave. Se esta jornada está iluminando algo em você, considere se inscrever no canal. Aqui, exploramos diariamente a integração entre mente, alma e consciência. E, se desejar, compartilhe nos comentários qual movimento você sente que precisa praticar mais na sua vida. Esse gesto pode ajudar alguém que está passando exatamente pelo que você já viveu. Há um instante na jornada em que a força da alma deixa de ser um esforço e passa a ser um estado natural. Um estado tão silencioso, tão estável e tão profundo que você começa a perceber que durante toda a vida esteve apenas tentando sobreviver emocionalmente, quando na verdade sua essência foi criada para muito mais do que isso. É nesse momento que a consciência se expande de um modo que não se explica com palavras comuns. Algo dentro de você se verticaliza, algo se reorganiza, algo amadurece, algo desperta. E esse despertar não é dramático, ele é sutil como a luz que atravessa lentamente uma cortina ao amanhecer. É a alma lembrando quem você é antes das feridas, antes das perdas, antes dos vínculos caóticos, antes dos medos. A alma reconhece a própria origem. Quando essa expansão começa, você sente uma mudança muito clara. A sua vida deixa de ser vivida a partir da carência e passa a ser vivida a partir da presença. A necessidade de ser visto, desejado, validado, aprovado, diminui como se estivesse sendo drenada suavemente. E, em seu lugar, surge uma percepção que não vem da mente, mas de uma dimensão mais profunda. Você já é suficiente. Essa sensação não é racional, ela é existencial. Ela nasce do encontro entre a sua consciência e a sua verdade. Quando esse encontro acontece, a alma se torna inteiriça novamente. E quando a alma fica inteira, ela irradia um tipo de força que não tem nada a ver com dureza e tudo a ver com clareza. Essa clareza é o núcleo da expansão espiritual. Não uma espiritualidade desconectada da realidade, mas uma espiritualidade que se revela no cotidiano, na respiração, nas escolhas, nos afetos, nos limites, nas ausências, nos silêncios. A alma forte não precisa provar nada, não precisa se exibir, não precisa convencer, não precisa explicar. A alma forte apenas existe. E, na sua existência plena, ela cria um campo ao seu redor que reorganiza naturalmente tudo o que se aproxima. Relações, oportunidades, caminhos, encontros. É como se a realidade começasse a responder de maneira diferente ao seu estado interno. E isso não é superstição, é coerência vibratória, é neurobiologia integrada, é consciência alinhada.
A expansão espiritual acontece quando você percebe que nada externo determina seu valor. Nem pessoas, nem vínculos, nem rejeições, nem abandonos, nem histórias antigas. Quando você reconhece que o que define sua força não é quem ficou ou quem foi embora, mas quem você se tornou enquanto atravessava cada experiência. A alma se fortalece quando você honra a própria jornada. Quando entende que cada fragmentação emocional, cada dor profunda, cada vínculo desequilibrado, cada queda, cada desilusão te trouxe até este ponto em que finalmente percebe que sempre houve algo maior guiando seus passos, mesmo quando você acreditava estar completamente perdido. Essa percepção abre um espaço tão vasto que você começa a enxergar além das narrativas comuns. Você percebe que ninguém entra ou sai da sua vida por acaso. Cada pessoa que passou carrega um propósito profundo na sua evolução. Alguns para te ensinar limites, outros para te ensinar autocontrole, outros para te ensinar discernimento, outros para te ensinar amor próprio, outros para te ensinar a se afastar, outros para te ensinar a ficar. Cada acontecimento foi necessário para que você encontrasse este ponto interno de expansão. E quando você vê isso com consciência, a dor do passado deixa de ser ferida e se torna sabedoria. A espiritualidade verdadeira começa quando você percebe que a alma não cresce no conforto, ela cresce no atrito. Cada vínculo que te feriu revelou uma parte sua que precisava ser curada. Cada relação em que você se perdeu revelou uma parte sua que precisava ser encontrada. Cada pessoa que você tentou salvar revelou uma parte sua que esperava ser salva por você mesmo. Nada foi desperdício, nada foi exagero, nada foi falha. Tudo foi caminho. E quando você compreende isso, não sente mais raiva da sua história, sente reverência, porque somente quem atravessou o caos emocional consegue reconhecer a profundidade da própria alma. A expansão acontece quando você finalmente supera o maior engano emocional: acreditar que sua força depende do amor de alguém. A fé espiritual, quando desperta, te mostra que o único amor capaz de te sustentar de verdade é aquele que nasce de dentro, aquele que não exige esforço para existir, aquele que não depende de circunstâncias, aquele que permanece mesmo quando tudo muda. Esse amor interno não é egoísmo, é consciência. É o alinhamento entre você e sua essência. É o reconhecimento de que a alma não pode ser preenchida de fora para dentro, apenas de dentro para fora. E quando esse preenchimento acontece, toda relação passa a existir de um modo completamente novo. A alma forte não atrai pessoas perfeitas, ela atrai pessoas que não exigem sua autodestruição. A alma forte não busca validação, ela busca conexão real. A alma forte não tem medo de ficar só. Ela prefere a própria presença a vínculos que a fragmentam. A alma forte não se desespera com distâncias. Ela entende que o que é real permanece. O que não é real se dissolve. A alma forte não se perde em ninguém porque já se encontrou em si. E é nesse encontro que o impossível acontece. Você deixa de repetir padrões. Você deixa de se relacionar por carência. Você deixa de sentir que precisa provar o próprio valor. Você deixa de ter medo de ser você mesmo. Essa expansão muda sua vibração emocional de forma tão profunda que o mundo passa a responder a você de outro jeito. As pessoas sentem isso. Sentem sua presença mais firme. Sentem sua energia mais tranquila. Sentem sua verdade mais evidente. Sentem seu limite mais claro. A alma forte comunica tudo isso sem palavras. Ela é percebida antes de ser entendida. Ela é sentida antes de ser explicada. Ela é reconhecida porque ressoa em quem também está despertando. E antes de seguirmos para o encerramento desta jornada, faço aqui um convite suave. Se este conteúdo está abrindo novos espaços dentro de você, considere se inscrever no canal. Aqui todos os dias mergulhamos ainda mais fundo nesses processos de consciência, alma, neurociência, relações e transformação humana. E, se desejar, compartilhe nos comentários o que esta etapa despertou em você. Sua reflexão pode tocar justamente a pessoa que mais precisa ouvi-la hoje. Chegar até aqui não é simplesmente terminar um roteiro, é atravessar um campo interno onde poucas pessoas têm coragem de entrar.
É olhar para dentro sem desviar o olhar. É permitir que a alma fale mais alto do que os ruídos da mente. É reconhecer que em algum ponto da sua história, você aprendeu a se perder em pessoas por acreditar que precisava delas para sentir-se inteiro. E é justamente neste momento, neste exato instante em que você lê estas palavras, que algo dentro de você começa a se reorganizar silenciosamente. Não é uma revolução barulhenta, nem uma mudança dramática, mas uma expansão interna que acontece como quem abre uma janela depois de anos sem deixar a luz entrar. A alma respira. E quando a alma respira, tudo na vida começa a encontrar um novo lugar para existir. Há uma compreensão profunda que nasce nesta última etapa. E ela não vem da mente racional. Ela vem do ponto exato onde consciência e essência se encontram. A reflexão final dessa jornada não é que você precise se afastar de todos, endurecer o coração ou viver uma vida desconectada. A verdadeira revelação é que você só se perde em pessoas quando está ausente de si. Quando a alma está fragmentada, qualquer afeto parece salvação. Quando a alma está exausta, qualquer companhia parece porto seguro. Quando a alma está silenciosa demais, qualquer voz externa parece orientação. Mas, quando a alma desperta, você percebe algo que muda absolutamente tudo. Ninguém tem o poder de te completar. Ninguém tem o poder de te definir. Ninguém tem o poder de determinar seu valor. E essa revelação é libertadora não porque te afasta do mundo, mas porque te devolve ao centro da própria existência. Antes, você se movia com medo de perder alguém. Agora, começa a perceber que a única perda real seria abrir mão de si mesmo. Antes, você temia rejeição, ausência, distância. Agora, percebe que a presença mais importante é a sua. Antes, buscava intensidade emocional e confundia isso com amor. Agora, entende que amor de verdade não exige sua autodestruição. Antes, acreditava que precisava lutar para ser escolhido. Agora, entende que aquilo que é verdadeiro nunca pede guerra, apenas consciência. E essa consciência é o ápice da força espiritual. Ela não surge como arrogância, nem como frieza, nem como superioridade. Ela surge como serenidade. A alma forte não levanta muros, ela ergue raízes. Raízes profundas, internas, estáveis, que não se deixam arrancar por ventos emocionais passageiros. A alma forte não cria barreiras, ela cria clareza. Clareza sobre o que merece permanecer, o que precisa ir e o que nunca deveria ter entrado. Quando você chega a esse nível de percepção, algo extraordinário acontece. Você começa a amar com verdade e não com carência. Começa a se relacionar com consciência e não com medo. Começa a escolher pessoas que caminham ao seu lado e não pessoas que te arrastam para longe de você. Esse é o grande ponto. O fortalecimento da alma transforma a forma como você se relaciona com o mundo. Mas, mais do que isso, transforma a maneira como você se relaciona consigo mesmo. Você aprende a se ouvir com mais profundidade. Aprende a respeitar seus limites com mais firmeza. Aprende a reconhecer seus padrões com mais honestidade. Aprende a se acolher nos dias em que a vulnerabilidade aparece. Aprende a se sustentar internamente quando o coração tenta voltar a velhos hábitos. Aprende a se proteger sem se fechar. Aprende a amar sem se perder. E, quando essa força desperta, você percebe que a presença interior é a proteção mais sagrada que existe. Nenhum vínculo desajustado consegue sobreviver quando você está inteiro. Nenhuma manipulação emocional encontra espaço quando você está consciente, nenhuma relação tóxica se mantém quando você está lúcido, nenhum amor que exige sua autoanulação permanece quando você finalmente escolhe a si mesmo. Esse é o poder da alma fortalecida. Ela se torna critério, filtro, bússola e caminho. Ela passa a orientar seus passos com uma clareza que a mente jamais seria capaz de alcançar sozinha. E talvez a maior expansão espiritual desta jornada seja perceber que você não precisa se tornar outra pessoa para ser forte. Não precisa se endurecer. Não precisa se blindar. Não precisa esconder sua sensibilidade.
A alma não se fortalece quando você se torna rígido. Ela se fortalece quando você se torna verdadeiro. Quando você honra sua sensibilidade em vez de envergonhar. Ela há quando você reconhece que sua intensidade emocional não é defeito, mas seu portal mais profundo de percepção. Quando você entende que sua capacidade de sentir profundamente é, na verdade, o que torna sua consciência tão ampla. A alma forte não é a alma que sente menos, é a alma que sente com presença. E ao reconhecer tudo isso, algo começa a se iluminar dentro de você. Uma luz silenciosa, interna, constante. Uma luz que não depende de reconhecimento externo, que não se apaga por rejeição, que não se enfraquece por ausência. Uma luz que nasce da certeza de que você está exatamente onde deveria. Estar reconstruindo, compreendendo, fortalecendo, despertando. Cada passo até aqui foi necessário. Cada vínculo te ensinou algo. Cada dor abriu um espaço novo dentro de você. Cada perda te aproximou mais da própria verdade. Nada foi desperdiçado. Nada foi à toa. Nada foi em vão. A alma aprende até com aquilo que partiu o coração. E agora, enquanto encerramos esta jornada, deixo aqui um convite feito com presença e verdade. Se este conteúdo tocou você em algum nível, se ajudou a clarear partes internas que estavam esquecidas, se trouxe calma, expansão ou reconhecimento, considere se inscrever no canal. Aqui, criamos um espaço diário de reflexão profunda, onde exploramos a alma, a mente, as emoções e a consciência de um jeito verdadeiro, humano e transformador. O objetivo é que cada pessoa que chega aqui encontre um pedaço de si mesma que pensava ter perdido. E, se desejar, compartilhe nos comentários algo que você percebeu sobre si durante esta jornada. Talvez um insight, talvez uma emoção, talvez um reconhecimento silencioso. Às vezes uma única frase sua pode iluminar a alma de alguém que está passando pelo mesmo processo. Estamos construindo juntos uma comunidade que cresce através da consciência e do acolhimento. E, para finalizar, deixo o lembrete que acompanha cada despertar profundo. Se este áudio tocou algo dentro de você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui, todos os dias, compartilhamos reflexões que unem ciência, mente e espiritualidade. Ative o sininho e continue essa jornada conosco. Respire fundo e lembre-se: o divino habita em cada pensamento consciente que nasce em você.